Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conforme eu disse há pouco, o tema da nossa meditação, primeira parte, para este domingo, é as 8 alegrias cristãs. A pregação de Jesus, no Evangelho de São Marcos, ela começa com um chamado à conversão. Jesus chama aqueles que o ouvem a mudarem de vida, a tomarem uma nova direção, um novo rumo para suas vidas. Em seguida, Jesus vai dizer algumas palavras que nós podemos dizer como que um vasto programa, um vasto roteiro para encontrarmos a felicidade, para encontrarmos a verdadeira alegria. Talvez os ouvintes de Jesus tenham ficado um tanto quanto pasmos, um tanto quanto assustados, ao ouvirem de Jesus que a bem-aventurança, que a felicidade completa, se nós podemos definir bem-aventurança assim, é proveniente da pobreza, do choro, da perseguição. Certamente ali naquele momento, enquanto Jesus dizia, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são perseguidos, certamente aqueles que ouviam Jesus ficaram confusos. Nós também, até hoje, muitas vezes, ao ouvirmos esta passagem do Evangelho, ficamos um tanto quanto confusos. E chegamos a nos questionar, à medida do amor, à medida da abnegação que Jesus nos pede. Será que Jesus estava falando sério? Será que todas essas coisas que aparentemente aos olhos humanos são ruins, aos olhos humanos soam como uma derrota, como um fracasso? Será que tudo isso é capaz de nos levar à verdadeira felicidade, à verdadeira alegria? Será que Jesus está brincando com aqueles que o ouvem? Ou será que Jesus está revelando aos mais simples, aos mais pequeninos, um grande projeto, um novo mistério do seu amor? Algo que ninguém nunca parou para imaginar, algo que ninguém nunca parou para pensar. Esta revelação que Jesus faz é sim um novo mistério de amor, um novo mistério que quebra qualquer esquema, qualquer racionalidade humana e que centra a vida humana naquilo que verdadeiramente importa, naquilo que verdadeiramente nos faz felizes, naquilo que verdadeiramente nos faz bem-aventurados. Porque o Cristo, com a sua palavra e com a sua ação, é capaz de fazer novas todas as coisas. Mas nós só vamos perceber este mistério que está por trás das bem-aventuranças se nós olharmos, acompanharmos, vivermos
toda a vida de Cristo, do início ao fim, desde o seu nascimento em Belém até a sua morte e morte de cruz. Se nós olharmos toda a vida de Cristo, nós vamos começar a perceber aquilo que está por trás do sermão das bem-aventuranças. E vamos perceber que a vida de Cristo é capaz de lançar luzes, é capaz de lançar alegrias novas sobre as dores que nós vivemos neste mundo, sobre as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Essas luzes que Cristo lança sobre nós, elas são capazes de nos dar a vitória sobre o mal, sobre as dificuldades, sobre as tristezas da nossa vida. E aqui é capaz de nos fazer perceber já o sabor que tem a vida eterna, a vida que nos é prometida por Cristo. Nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dizer de forma sintética: as bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem o seu amor. Imagem de Cristo e descrevem o seu amor. Portanto, as bem-aventuranças, elas são a perspectiva cristã do amor e da felicidade. Como eu disse no início, para muitos de nós, ela soa muitas vezes como enigmas, como algo a ser compreendido, como algo a ser entendido, decifrado. E São José Maria, a esse respeito, vai nos dizer: que eu veja com teus olhos, Cristo meu, Jesus da minha alma. Portanto, todos os segredos para compreendermos as bem-aventuranças residem num só ato: olhar a vida ao modo de Cristo. Ter o olhar de Cristo, buscar ter o olhar de Cristo sobre as coisas, sobre as pessoas, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Então agora vamos adentrar no sermão propriamente dito das bem-aventuranças. Vamos analisar as 4 primeiras bem-aventuranças que Jesus coloca no capítulo 5 do seu Evangelho, o Evangelho de São Mateus. A primeira delas vai dizer assim: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como eu disse, a vida de Cristo, ela lança luzes sobre a nossa vida, sobre a nossa fé. E quando nós ouvimos, bem-aventurados os pobres de espírito, nós podemos olhar para a vida do Cristo, que nasceu e morreu sem nada. Exatamente para nos ensinar que a alegria do amor, ela não reside, ela não se apega a situações materiais, a coisas materiais, a bens, a relações. Mas a verdadeira alegria, o verdadeiro amor que Cristo nos ensina, ele está exatamente no desprendimento de tudo. Tal e qual ele ensina ao jovem rico lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 22. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. Portanto, seguir Jesus, ser desprendido, é o segredo
para encontrarmos a verdadeira alegria. Depois, em outra passagem, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, Jesus vai dizer: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, e os ladrões furam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem, nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. São felizes, portanto, por esta primeira bem-aventurança, aqueles que têm um coração pessoalmente desprendido. São felizes aqueles que se desdobram para prestar auxílio, para prestar ajuda material e espiritual a todos aqueles que estão desvalidos, a todos aqueles que são excluídos. E quando falamos em excluídos, imediatamente recordamos que excluídos não são só aqueles que são excluídos socialmente, materialmente, economicamente, mas também aqueles que são lançados à margem de forma espiritual. É preciso refletir também sobre esta pobreza, sobre este desprezo. Quantas pessoas precisam também da nossa ajuda, do nosso auxílio espiritual, e muitas vezes não encontram uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, um auxílio necessário nesse sentido. Nem sempre a solução, o socorro para as pessoas em dificuldades está somente na questão material. E nem a solução dos nossos próprios problemas. Muitas vezes nós mergulhamos num consumismo, num desejo de ter coisas, num desejo de ter pessoas, achando que vamos solucionar os nossos problemas, as nossas dificuldades. E muitas vezes o que nos falta é exatamente este sentido espiritual para a nossa vida. Depois, num segundo momento, Jesus vai dizer: felizes os que choram, porque serão consolados. Essa bem-aventurança, ela fala exatamente de um coração que chora porque ama. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Amar verdadeiramente dói. Se não doer, não é amor verdadeiro. E esse amor geralmente ele faz nosso coração doer, porque nós vemos aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas pelas quais nós nos preocupamos, afastadas de Deus, afastadas da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, das coisas boas da vida, do bem. Como nos dói ver aqueles que nós amamos sofrer. Mas nós vemos Jesus também chorar, isso lá no Evangelho de São Lucas, sobre a cidade de Jerusalém, exatamente porque era uma cidade que estava em pecado e que ele desejava que tivesse uma conversão. E essas lágrimas de Jesus, elas voltam a escorrer, misturadas com sangue, quando no Horto das Oliveiras, Jesus aceita beber o cálice amargo dos nossos pecados.
de tal forma que ele pudesse nos libertar, pudesse nos livrar de todos os males, com o seu sacrifício na cruz, derrotando definitivamente o mal, para que pudéssemos nos salvar. Essas lágrimas, digamos assim, de contrição, de arrependimento, de desejo de conversão, de desejo de mudança, elas são capazes de encher a nossa alma de alegria, a nossa vida de alegria. Vamos pensar na pecadora arrependida, lá no capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, que chorou aos pés de Jesus. Ou se não, vamos pensar nas lágrimas do Pai misericordioso ao ver o filho pródigo retornando à sua casa. Lágrimas que também produziram grande alegria. E são lágrimas muitas vezes que nós derramamos diante de Deus, quando estamos em sofrimento, quando estamos em dificuldades, quando estamos arrependidos. Bem-aventurados os que choram, porque em Deus serão consolados, em Deus alcançarão o conforto. Depois Jesus, na terceira bem-aventurança, vai nos dizer: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Ou aqui numa outra tradução, porque receberão a terra em herança. O amor de Jesus, ele se estende não só aos bons, mas também aos maus. O amor de Jesus é para todos. Esses dias, algumas pessoas ficaram escandalizadas quando, na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco disse que a igreja era para todos. E ele frisou: todos, todos, todos. A ação da igreja é exatamente para todos, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela se destina a todos os homens e mulheres, bons e maus. Jesus sempre teve e sempre tem uma paciência infinita para com os pecadores. Deus não se cansa de nos esperar. Deus não se cansa de nos perdoar. Por maior que sejam as nossas falhas, por maiores que sejam os nossos pecados, Deus não se cansa de esperar. Deus não se cansa de nos perdoar. Quantas vezes for necessário. E exatamente vai nos lembrar São Pedro na sua carta, que nos momentos mais duros, nos momentos mais difíceis da sua paixão, Jesus estava sendo ultrajado e ele não respondia aos seus agressores, àqueles que o ofendiam, com o mesmo ultraje, com as mesmas agressões. Ele, maltratado, não proferia ameaças. São Pedro vai dizer: ele carregou os nossos pecados em seu corpo, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a santidade. É de nos deixar pasmos, boquiabertos. A paz que Jesus transmitia diante de Pilatos. Pilatos talvez nunca tenha visto tamanha bondade
diante de tamanho horror. Não só Pilatos, todos aqueles que testemunharam a paixão do Senhor. E isso porque Jesus vai nos dizer: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. A mansidão, a humildade que nós tanto buscamos, ela deve ser fonte de alegria, fonte de esperança para as nossas vidas. Nós estamos muitas vezes perdidos nas nossas prepotências, nas nossas arrogâncias, no nosso egoísmo. E Jesus vem dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por fim, a quarta e última bem-aventurança que refletimos neste dia, Jesus vai nos dizer: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça, na concepção bíblica, na concepção do Evangelho, ela significa exatamente uma busca de santidade, buscar a santidade, buscar o amor de Deus de tal forma que a gente seja capaz de transbordar esse amor que nós temos a Deus ao próximo. Jesus desejava que nós nos santificássemos, que nós nos salvássemos, mais do que a sua própria vida. Jesus prezava mais pela nossa salvação do que prezou pela sua própria vida. E ele vai dizer assim no Evangelho de Lucas: eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Um batismo de sangue eu devo receber, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Portanto, para sermos felizes, Jesus nos pede que a gente aspire um amor grandioso. Só esse amor grandioso, à medida do amor de Cristo, é capaz de nos dar satisfação à nossa alma. Somente esse amor, à medida do amor de Cristo, é capaz de nos saciar por completos. E esse mesmo Jesus vai dizer: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo da nossa santificação. Que nós possamos, portanto, irmãos, a partir da reflexão das bem-aventuranças, prosseguir na nossa caminhada em busca das verdadeiras alegrias. E na próxima semana nós continuaremos com as outras bem-aventuranças.